Olá, eu sou a professora Angelita de Redação e hoje a gente vai dar início às nossas aulas do curso FDS das unidades Butantã, Alphaville, Osasco e Granja Viana. Em situações um pouco atípicas, né? Eu aqui, vocês aí, mas vamos tentar estar mais próximos. Para isso eu estou deixando o meu e-mail, vocês podem fazer os textos de vocês e me mandarem. Terminou a aula, busquem estudar a proposta, fazer os textos, porque é muito importante num curso de redação que haja a participação do aluno. Não adianta só assistir a aula, não adianta só olhar os slides. É importante sentar e escrever. É importante colocar em prática tudo isso que a gente está conversando aqui. Então tem que haver aí esse nosso contrato, esse nosso pacto. Eu faço a minha parte, vocês fazem a parte de vocês, que é escrevendo. Terminou a aula, façam a redação, manda para mim que eu vou responder com os comentários. Quando iniciarem as aulas presenciais, em cada unidade nós temos os nossos corretores. Então vocês fazem os textos e deixam na monitoria da unidade. Lá o corretor vai corrigir o texto de vocês e vai devolver com todos os comentários, dando dicas de como você pode melhorar. Então esse é um trabalho que vai ajudar muito nesse processo. Lembrando também que ao longo desse ano é muito importante que vocês estejam informados, procurem assistir jornais, filmes, documentários, ler bastante. Isso vai ajudar a enriquecer o repertório cultural de vocês. É muito importante que esse ano seja um ano de construção de repertório, para que na hora de escrever não venha aquele, ai meu Deus, e agora? O que eu coloco no meu texto? Então é agora que a gente vai trabalhar tudo isso, ok? Vamos levantar as mangas e colocar a mão na massa? Ok, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que buscar essa nossa noção de texto, né? Então o texto, ele vem do latim, né? A palavra texto vem de texto, que vem de tecido, trama, né? Então quando a gente pensa em texto, a gente pensa nesse emaranhado, ou seja, tudo deve estar conectado, tudo deve estar intrinsecamente ali ligado, ok? Palavras, ideias, parágrafos, frases, tudo deve estar muito bem conectado. Bom, nós não temos só um tipo de texto, nós temos vários tipos de textos que circulam aí na sociedade. Vou falar de 3 textos que são mais encontrados, né? Que é o texto descritivo, é aquele onde o enunciador, ele apresenta o ponto de vista dele através da caracterização ou do personagem, de um ambiente, de uma situação, mas ele vai se valer de adjetivos, ele vai usar os verbos no presente. A função principal desse texto é o quê? É apresentar algo ou alguém através dos olhos do enunciador. É caracterizar, é mostrar, apresentar. O nosso próximo tipo de texto é o narrativo, onde a função do enunciador é contar uma história. Para isso, a gente vai se valer de alguns elementos fundamentais, que são personagem, tempo, espaço, uma trama. Então, através desses elementos, nós vamos construir ali uma história, né, que pode ser em primeira, em terceira pessoa, pode ter diálogo. Então, a gente vai encontrar esses textos em romances, crônicas, uma notícia, ok? E o nosso próximo tipo de texto é o dissertativo, que pode ser o expositivo ou o dissertativo argumentativo. E é agora que vai entrar o vestibular, ok? Por quê?
é esse tipo de texto que costuma ser pedido nas provas de vestibular. Por que será? Porque ele é um gênero, né, textual que exige muito do candidato. Vamos pensar nas suas características? Bom, através desse texto dissertativo, argumentativo, o enunciador, ele vai fazer uma reflexão de um determinado tema. Ele vai pegar um assunto, vai fazer uma análise e vai procurar defender o ponto de vista dele através de bons argumentos. Então, se valendo, né, desses bons argumentos, ele vai pegar aquele tema posto em debate e vai tentar trazer, né, esse leitor pro lado dele. Ele vai tentar convencer esse leitor a pensar como ele. Olha que interessante. Mas para que ele consiga fazer isso, ele precisa, olha lá, de um método. Ele precisa de uma técnica. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar. Porque nós precisamos de uma técnica de estrutura, de linguagem, técnicas para iniciar esse texto, técnicas argumentativas para poder organizar essas ideias na hora de apresentar esses argumentos, técnicas para concluir esse texto. E é aí que vai entrar o nosso curso de redação. Argumentar, portanto, é um percurso lógico, ok, aluno? Não é simplesmente sentar lá na cadeira, né, na hora do seu vestibular, pegar o tema, olhou, baixou a cabeça, psicografou a redação. Jamais, você não vai fazer isso. Se o seu coleguinha do lado está escrevendo como louco, deixa ele pra lá. Você não vai fazer isso, porque você é aluno da Angelita, ok? Você é aluno ângulo, você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Um belo de um planejamento. Você vai pensar, organizar tudo aquilo que você vai escrever. Porque argumentar é um percurso lógico. Você vai organizar tudo aquilo que você vai escrever. E só depois você vai colocar no papel. Tudo bem? Então vamos lá pensar agora em algumas características desse texto dissertativo argumentativo. Primeiro, ele é um texto onde há o predomínio da terceira pessoa do discurso. Vamos anotar isso? Olha lá. Por que, Angelita, a terceira pessoa do discurso? Para a gente passar uma ideia de impessoalidade, ok? Eu estou me posicionando sobre determinado assunto, mas eu estou fazendo isso de maneira distanciada, ok? Não é o que eu penso, o que eu acho sobre o assunto. Na verdade, até é, mas eu costumo falar, né, para os alunos que a gente usa uma maquiagem discursiva, né, que é a terceira pessoa. Então a gente disfarça o que a gente pensa usando essa terceira pessoa para dar ao texto esse efeito neutro, esse efeito de impessoalidade, ok? Então é a sua opinião, mas você vai mascarar isso utilizando a terceira pessoa. Então, ao invés de você colocar lá, eu acho que o número de vítimas de acidente de trânsito tem aumentado muito em São Paulo. Como é que você acha isso? É a sua opinião. Você não vai colocar isso no texto. Então você vai colocar lá, sabe-se que o número de vítimas do trânsito em São Paulo tem aumentado cada vez mais, de acordo com dados do... E aí você vai apresentar um dado estatístico. Olha lá a credibilidade que você está passando. Não mudou? Ok? Então sempre olhando o quê? Para fora, para a realidade. Terceira pessoa do discurso. Ok? Bom, outra coisa. A gente sempre vai
dividir esse texto em partes. A gente sempre vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso nós vamos ver mais à frente desse slide, ok? Primeiro vamos olhar aí então as competências necessárias para construir uma boa dissertação, ok? Vamos lá. De acordo com... pode passar. De acordo com o Enem, são 5 as competências necessárias para se construir um bom texto, ok? Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Bom, cada competência dessa vale 200 pontos, ou seja, 1000, né? Que seria o 10 da sua redação, ok? Então, todas essas competências valem igual, tá? Então, aqui, nessa primeira competência, o que vai ser avaliado? Se você consegue construir frases claras, a sua escolha lexical, pontuação, como você organiza as suas ideias, né? Tudo isso vai entrar nessa primeira competência, ok? Segunda competência, compreender a proposta de redação, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, olha lá, aluno, aqui eu costumo dizer que são, na verdade, 3 habilidades que ele está exigindo de você. São 3 em 1, né? Primeiro, você precisa ser um bom leitor, tá? Compreender a proposta de redação. Então, se você fizer todo o resto, mas você escrever um texto que não tenha nada a ver com o que está sendo pedido, você pode até zerar seu texto, olha só. Então, precisa realmente entender o que é que está sendo solicitado. Outra coisa, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que isso quer dizer? Que o Enem, ele está querendo que você mostre o seu repertório cultural, ou seja, a sua bagagem construída ao longo, né, todos esses anos escolares aí. Então, por isso que eu disse para você que ao longo desse ano é importante você ler bons livros, assistir jornal, assistir bons filmes, documentários, porque na hora de escrever seu texto, quando você se deparar com aquele tema, você vai ter que estabelecer relações com o passado, né, com a nossa história, com filmes, com várias outras coisas e mostrar isso para a banca, porque eles vão avaliar. Poxa, olha que relação bacana que esse candidato conseguiu estabelecer. Tudo isso vai contar ponto para você, ok? Outra coisa, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então não adianta nada você dar conta de várias competências, né, que estão aqui e escrever uma história, escrever um poema. Olha lá, seu texto vai ser zerado. Por quê? Você precisa escrever uma dissertação argumentativa. Então ela precisa ter características de um texto dissertativo argumentativo, precisa estar em terceira pessoa, precisa promover uma reflexão, precisa ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, precisa ter argumentos, percebe? Então são várias as competências que estão sendo avaliadas, ok? Então dentro da competência 2, na verdade são 3 tópicos aí, vamos colocar assim, que estão sendo avaliados, ok? Competência 3, vamos lá. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, na verdade, o que o Enem
tá exigindo de você é o que a gente chama de coerência, ok? É a sua capacidade de pegar o seu repertório cultural, pegar todo aquele seu conhecimento e organizar de maneira adequada, de maneira clara, com que você se faça entender, né? Que você consiga colocar lá o argumento mais menos importante para o mais importante, conseguir apresentar uma proposta de intervenção que seja coerente com esses argumentos. Então tudo isso vai ser avaliado nessa competência. É a sua capacidade de não entrar em contradição nem dentro nem fora do texto. Você não apresentar informações que sejam divergentes da realidade, ok? Competência 4, olha lá. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, anota aí. Competência 4 diz respeito à coesão, tá? Quando a gente falar ao longo desse nosso curso de coesão, eu estou falando de ligação, ok? Pensa numa corrente, fecha seu olho aí, tá? Porque coesão diz respeito à ligação entre as partes do texto. Isso pode ser entre os períodos, pode ser entre os parágrafos, pode ser entre as palavras, não importa. A gente precisa estar ligando as partes do texto o tempo todo. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que texto vem do latim textum, que é tecido, trama, tudo ligado, conectado? Olha aqui, coesão. É isso que vai permitir ao nosso texto essa ligação. E é a coerência que vai permitir ao texto essa fluidez, ou seja, as ideias elas estão sendo apresentadas de maneira correta, né? Não tem nada ali que está se contradizendo. Tudo bem? Por fim, nós temos no Enem uma competência que não é cobrada em outros vestibulares, como Unicamp, Unifesp, Unesp, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Então eu comecei pelo Enem, primeiro porque todo mundo presta, né? Hoje a gente se empenha muito, é o exame aí que mais aprova e que mais coloca o jovem dentro da universidade. Então é muito importante que você esteja aí inteirado, né, do que é que a prova do Enem exige. E outra, que não é porque você está se preparando para o Enem que você tem que usar o modelo da prova do Enem para qualquer outro vestibular que você vai fazer. Quando você for prestar a FUVEST, você não precisa necessariamente apresentar uma proposta de intervenção na redação da FUVEST, nem da Unesp. Por quê? Porque o modelo de propostas de redação que esses vestibulares apresentam são diferentes. A gente vai falar sobre isso, ok? Pode passar. Então, vamos lá. Habilidades necessárias para se redigir um bom texto dissertativo. Demonstrar boa capacidade de leitura e interpretação. Então, boa estrutura do texto. Então, o seu texto ter lá uma excelente introdução que apresente o tema, a tese, os 2 parágrafos argumentativos, a conclusão. Não significa necessariamente que você fez uma boa leitura da proposta, que você pode ter um texto muito bem estruturado, mas ter tangenciado o tema. Ou mais, você pode ter até fugido do tema. Olha só o que acontece na FUVEST e na Unicamp quando o aluno foge ou tangencia do tema. Pode passar.
FUVEST. A fuga completa ao tema proposto será tomada como pressuposto para que a prova não seja objeto de correção em qualquer outro de seus aspectos, atribuindo-lhe nota 0. Então você pode ter construído um texto incrível, mas se você fugiu do tema, se você falou sobre outra coisa no seu texto, ele nem será corrigido. Você está fora. Então é muito importante que você realmente esteja preparado para apreender o que é esse tema de redação. Esteja treinado para uma boa leitura de proposta. Unicamp. Se você se afastar do tema proposto, perderá alguns pontos nesse item. É o que a gente chama de tangenciamento do tema. No Enem isso também acontece. É quando você se aproxima do tema que foi abordado, que foi dado. Mas você não foge completamente. FUVEST também, né? Isso acontece. Agora, se você fugir totalmente do tema, sua redação será anulada, tá? Então não é 8 ou 80. Você pode tangenciar, ou seja, se afastar do tema, e aí você vai perder pontos por isso, ou você pode pisar na jaca, né, como o pessoal fala, e fugir completamente. Aí não tem o que fazer, aí zera mesmo, tá? Então, primeiro item para você ir bem no vestibular, vamos a partir de agora, antes de escrever, ler as propostas com canetinha marca-texto, ok? Anotar aquela frase lá que vem em negrito, que é a frase da proposta, e procurar compreender palavra por palavra, porque tudo ali é importante, ok? Os textos de apoio, acredite, eles não estão ali de enfeite, eles dão para você um norte, uma ideia do que é que a banca espera. Ela é como se a banca estivesse te dando uma dica. Olha, você pode ir por esse caminho, você pode ir por aquele caminho. Então, os textos motivadores, eles são um norte, um norteador para que você comece a pensar, a criar caminhos para produzir esse texto, ok? Pode passar. Bom, a nossa próxima habilidade, segundo a FUVEST, né, posicionar-se criticamente sobre a questão posta em debate, escorando-se em bons argumentos que, na medida do possível, devem evitar o senso comum, né? Então é aquela competência 2 do Enem. Então, se o Enem disse, né, que você precisa apresentar bons argumentos, aqui a FUVEST está dizendo a mesma coisa, né? Ou seja, você deve evitar frases feitas, você deve evitar buscar ideias prontas sobre um determinado assunto. Olha lá. Verificar se há a pertinência da elaboração do tema, considerando também a capacidade crítica e argumentativa, bem como a maturidade e a inventividade que no texto se manifestam. O texto dissertativo argumentativo, ele costuma ser escolhido pelos vestibulares justamente porque é nele que se consegue perceber o repertório cultural desse candidato. É nesse tipo de texto que se consegue perceber como é que esse candidato organiza as ideias dele, como é que esse candidato relaciona os temas com o que acontece no mundo. Evitar opiniões primárias embasadas em mera reação emocional sem maior grau de reflexão para formular argumentos convincentes. O que isso quer dizer, né, aluno? Olha lá. É você pensar naquele determinado tema, naquele determinado assunto que foi dado, sem olhar
para a realidade que está ao seu redor. Você apenas olha para suas experiências pessoais em relação àquele tema, em relação àquele assunto. E aí o seu texto ele fica carregado, né, de uma carga, ele fica com uma carga emotiva muito grande. E aí você não traz dados estatísticos, fatos históricos. Isso empobrece o teu texto tanto em fatos como em argumentatividade, ok? Então é muito importante lembrar daquilo que a gente conversou no início da aula, que um texto argumentativo é um percurso lógico, ele é muito mais técnica, organização do que emoção. Na verdade, ele não tem espaço para emoção. Tudo aqui deve ser milimetricamente calculado, né? Cada citação, cada exemplo, tudo que você, cada palavra deve ser muito bem pensada, porque ela vai gerar um efeito no seu leitor. Tudo bem? Pode passar. Evitar opiniões embasadas em experiências pessoais, clichês e preconceitos, né? Então, isso é algo também que empobrece o teu texto. Você colocar frases feitas ou reproduzir preconceitos. Dependendo do que você coloca no seu texto, você pode até ter seu texto zerado, no caso do Enem, né? Se você, de repente, ferir os direitos humanos, você pode ter o seu texto zerado, ok? Pode passar. E agora a gente vai para a terceira habilidade, que isso no caso da FUVEST, que no Enem é a habilidade 1, que é redigir o texto com uma linguagem agradável de ler e que não exija do interlocutor esforço desnecessário de interpretação. O que isso quer dizer? Olha lá, redigir um texto claro, atendendo ao padrão culto formal. Quando a gente fala atender ao padrão culto formal, não quer dizer que você precisa escrever difícil. Quer dizer que você precisa escolher as palavras com cuidado, procurando ser o mais claro possível. Procure escrever palavras que você tenha pleno domínio do seu sentido, do seu significado. Tente não construir períodos muito longos. Isso deixa o teu texto mais cansativo. Muitas vezes você acaba se perdendo nesses períodos longos. Erros de concordância verbal surgem muitas vezes aí por conta desses períodos extensos. Tente construir períodos mais curtos. Isso vai facilitar a clareza do teu texto, isso vai facilitar muito a tua vida, acredite. Pode passar. Olha lá o que a FUVEST diz em relação à competência 3. Serão examinados pontos como propriedade e abrangência do vocabulário empregado. Então, quando ele fala propriedade do vocabulário, ele está querendo dizer do quanto você está sendo capaz de empregar essas palavras com precisão. Então, não entre nessa de tentar impressionar o seu corretor, de querer escrever palavras difíceis. Ele vai saber que você está colocando aquela palavra sem conhecer o significado. É furada, não faça isso. Abrangência de vocabulário empregado quer dizer o quanto você consegue utilizar termos que não são tão comuns, mas aí ele percebe que você tem pleno domínio desse vocabulário. Isso é bacana, isso conta ponto. Mas como é que você faz para expandir o seu vocabulário? É ao longo desse ano, através de leitura. Lembra que a gente conversou lá no comecinho da aula? Pois é, tá lendo, se deparou com alguma palavra que você não conhece, que você não domina, procura esse termo no dicionário, anota ali no cantinho, grifa com a marca-texto, tudo isso vai enriquecendo o seu vocabulário. Se você não procurar, se passar batido, você não vai enriquecer, você não vai conhecer palavras novas. É só assim que você vai
conseguir trazer novas palavras para o seu vocabulário, ok? Procurando. Além de ortografia, sintaxe e pontuação. A ocorrência de clichês e frases feitas, uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos. Lembrando, pessoal, que todos esses elementos, eles têm um peso dentro do teu texto, né? Então, assim como no Enem, cada competência valia 200, então, eu cometi 3 erros de ortografia. Nossa senhora, eu vou tirar 3 na minha redação. Não é assim. Porque eles vão avaliar a estrutura, eles vão avaliar argumentos, eles vão avaliar o quanto o teu texto está adequado à proposta, coerência, coesão, é muita coisa para ser avaliada. Então, se você for perdendo pontos em tudo isso, a sua nota cai. Mas, se você for ganhando pontos nesses aspectos e cometer um deslize de pontuação, não é isso que vai fazer a tua nota cair. Então, vocês podem pegar, por exemplo, redações nota 10 da FUVEST, que às vezes tem um erro de uma vírgula, né? Não são redações perfeitas, tem alguns pequenos desvios, mas elas são ótimas em muitos outros aspectos, tá? Então, uma redação nota 1000 do Enem não é uma redação perfeita, mas é uma redação que tem muitos aspectos positivos, ok? Pode passar. Vamos falar agora da estrutura? Olha lá. Bom, para a gente construir um texto organizado, para que as ideias elas possam fluir, a gente precisa ter um planejamento, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nesse desenvolvimento aqui devem aparecer 2 argumentos. Esses argumentos, eles devem estar ali na nossa mente, eles devem estar muito claros antes da gente começar a escrever o texto. Então isso precede o texto no quê? No nosso projeto de texto. Li a proposta? Então eu já vou colocando no papel as ideias principais que forem surgindo, né, acerca daquele tema. Eu já vou começar a desenvolver isso? Não, mas eu vou escrever essas palavrinhas-chave porque depois eu vou pensando no que é que me remete essas palavrinhas-chave. O que eu poderia desenvolver sobre elas? E aí eu vou vendo qual é o caminho mais fácil, como eu posso relacionar isso para conseguir chegar em 2 possíveis argumentos, ok? Bom, tendo em mente 2 possíveis caminhos de desenvolvimento, aí eu posso começar a minha introdução, ok? Então, pensando aí na estrutura ortodoxa, nós temos um parágrafo de introdução, é sempre 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Outra coisa importante, aluno, é que você pense o seguinte: esses parágrafos, eles devem estar ali mais ou menos bem distribuídos em relação ao número de linhas. Então, evite construir uma introdução com 15 linhas e um parágrafo de desenvolvimento com 3, outro com 2 e uma conclusão com 10 linhas. Isso não é visto com bons olhos. Tente fazer ali parágrafos simétricos, ok? Então, de 5 a 7 linhas. Não precisa ser o mesmo número de linhas, mas tente colocar ali um número parecido, próximo, para que o texto ele fique visualmente, né, atrativo, ok? Pode passar. Bom, olhando para a nossa introdução, vamos pensar qual que é a função dela. Porque na nossa próxima aula, a gente vai só falar de introdução. Então, nós vamos pensar tanto no que seria a nossa, no nosso tema, o que seria a nossa tese, como diferenciar um do outro e quais são as diversas estratégias de introdução que nós temos. Então, isso vai ficar tudo para a próxima aula, a gente vai aprender detalhadamente, ok? Vai fazer exercícios.
Mas hoje a gente vai aprender aí de forma mais superficial, mais geral. Olha lá, função da introdução. Ela traz o leitor para dentro do texto, ela convida o leitor para dentro do texto. Então, ela é responsável por apresentar o assunto, ou seja, sobre o que é que eu vou falar ao longo desse texto. Não vou deixar meu leitor curioso, não vou ficar ali enrolando, enganando, né? Então, eu já tenho que logo no primeiro período dizer do que se trata. Depois disso, eu tenho que apresentar o tema posto em questão. A minha visão de mundo, né? Ou seja, como é que eu vou me posicionar sobre esse determinado assunto no meu texto? Isso a gente chama de tese. Então vamos lá. Tema é o assunto que vai ser debatido ao longo do texto. O tema é igual para todo mundo. A tese é diferente, porque cada um vai ter uma tese diferente. Cada candidato vai ter um ponto de vista diferente que ele vai defender com os argumentos que ele selecionou, que ele organizou. Percebeu? Por isso que a gente tem que, na introdução, delimitar isso de maneira muito bem organizada e deixar muito claro, com palavras-chave para o nosso corretor, o que é o tema e o que é a tese, para ele bater o olho e, ao longo do texto, do desenvolvimento, conseguir perceber se você conseguiu defender, né, essa sua tese, se você conseguiu convencer esse corretor daquela palavra-chave 1, que diz respeito ao argumento 1, e aquela palavra-chave 2, que diz respeito ao argumento 2. Né? Então, você vai defender o seu ponto de vista dessa maneira, apresentando a tese. Apresentou aí a introdução, nós temos o desenvolvimento. Pode passar. Esse desenvolvimento, no Enem, ele costuma ter 2 parágrafos, ok? Na FUVEST, na Unifesp, na Unesp, você pode encontrar aí até 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? Então, vai depender muito do vestibular. Mas o desenvolvimento é basicamente o quê? Aquele momento do texto em que você vai dar concretude, você vai comprovar aquilo que você apresentou lá na introdução, ok? Você vai dar provas daquela sua ideia. Então, você tem uma premissa na introdução, agora você precisa o quê? Comprovar essa premissa através de argumentos. Então, os argumentos são as provas, ok? Por fim, nós temos a conclusão. A conclusão, ela vai ser o desfecho do nosso texto. Ela vai mostrar para o nosso leitor que tudo aquilo que nós tínhamos para apresentar, para falar sobre aquele assunto, já foi discutido, já foi apresentado, ok? Quando nós estamos falando de Unifesp, Unesp e FUVEST, nós podemos apenas retomar a tese e fazer uma breve síntese do que foi abordado, ou fazer uma conclusão por dedução. Nós vamos aprender essas estratégias, ok? Agora, quando nós estamos falando de Enem, é um outro caminho. Por quê? Nós precisamos olhar para os nossos argumentos e apresentar uma proposta de intervenção que seja coerente com aqueles argumentos. Ou seja, essa proposta de intervenção, ela precisa dar conta daquele problema que eu apresentei.
Porque normalmente o Enem, ele traz o quê? Um problema que está posto, que está dado ali na sociedade. Se você tem um problema, normalmente ao longo do teu texto você vai fazer o quê? Uma reflexão sobre as causas desse problema. Você vai apresentar possíveis causas, ok? E aí? Apontou as causas. Chegou na conclusão, você tem que fazer o quê? Olha, uma possível forma de minimizar esse problema seria através desse caminho. E aí você apresenta o agente, como isso pode ser feito, com a ajuda de quem, né? Detalhando como isso vai ser feito. Então, dependendo do vestibular, você vai seguir um caminho diferente na conclusão. É assim que vai ser feito. Mas na aula de conclusão, nós vamos ter várias formas aí de concluir o texto e vários exercícios para colocar isso em prática. Ok? Então, até esse momento, o que a gente viu? Quais são as competências exigidas aí nos vestibulares, né, em relação à linguagem, em relação à leitura, o que se espera na estrutura de um texto, as características principais de um texto, tá? Tudo isso foi essa nossa primeira aula, que é um apanhado geral do texto dissertativo. A partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para cada uma das partes do texto. Nas nossas próximas 3 aulas, a gente vai ter uma aula só de introdução, tá? Estratégias de introdução, estratégias argumentativas e estratégias de conclusão. Esse é o nosso plano para as nossas próximas 3 aulas. Sempre que eu trouxer uma aula, eu vou trazer propostas de redação e vou trazer exercícios. E é importante que vocês pratiquem e me mandem esses textos, tá? Assim que a gente inicia as aulas presenciais, esses textos vão para os corretores, ok? Bom, a nossa primeira proposta de redação é essa daqui, pode passar. Essa proposta, ela tem mais a cara de uma proposta do Enem, embora ela não peça uma proposta de intervenção. Você pode, no final desse texto, apresentar uma proposta. Por quê? Ela apresenta um problema mais concreto, ela apresenta algo que acontece aí na sociedade. Essa proposta, ela traz o seguinte: no Jornal da Tarde de 25 de setembro de 2003, foi publicada a seguinte declaração feita por um menor infrator de 12 anos. Cadeia para mim é hotel. Eu como, bebo, durmo e ninguém me trata mal. Preso por assalto à mão armada na Delegacia Geral do Guarujá, onde já esteve por mais de 15 vezes, ele contou orgulhoso que só no fim de semana dos dias 20 e 21 de setembro praticou 6 assaltos. Roubei correntes de ouro, celular e dinheiro. Para mim, tanto faz se é homem ou mulher. Os dois são fáceis de roubar. Perguntado pela reportagem se teria coragem de matar uma vítima, o menino apenas sorriu. E aí vem o comando da nossa proposta. É essa frase em negrito que você vai marcar com a canetinha, marca-texto, e vai ficar muito atento a cada palavra. Porque é isso que vai fazer com que você consiga, de fato, se atentar, né, ao tema que está sendo pedido. Olha lá, o que a sociedade pode fazer por um menino como esse, tá? Então, o que a gente tem que se atentar aqui? Esse menino, ele não é, no caso, esse daqui da notícia, da reportagem. A proposta está pedindo para que você fale dos meninos em conflito com a lei de um modo geral. Então, esse menino da reportagem, ele serve como uma metonímia, né? A parte pelo todo, para representar todos os menores, né, infratores, todos os meninos que estão em conflito com a lei.
e de repente, ao longo da sua proposta, pensar em medidas socioeducativas, né? Pensar em internatos como a Fundação Casa, né? Que possa trabalhar com esses meninos para recolocá-los, né? Trazê-los para a sociedade novamente, ok? Eu coloquei mais 3 slides em que a gente possa pensar qual é o papel da sociedade, como é que a sociedade ela pode interferir na vida desses meninos, né? Na vida desses menores infratores. Então, olha lá, nesse primeiro slide a gente tem uma imagem da violência da PM contra menores em São Paulo, né? Um policial em busca de ladrão foi flagrado ao colocar uma arma na boca de um menino de rua de 11 anos nos Jardins, em São Paulo. Então aqui a gente tem uma imagem que retrata a truculência com a qual a polícia muitas vezes trata esses meninos, né? Desconsiderando muitas vezes que eles são crianças e que têm aí os seus direitos e que esses direitos muitas vezes são renegados, né? São negados a eles. Próximo slide. Aqui nós temos uma notícia da Folha de São Paulo de 2014, em que um adolescente foi agredido a pauladas no Rio de Janeiro, né? Ele foi pego roubando no Flamengo, né? E aí ele foi acorrentado a um poste. Olha lá, um adolescente de 15 anos foi agredido a pauladas e acorrentado pelo pescoço a um poste na noite de sexta-feira, 31, no Flamengo, zona sul do Rio. Moradora da região, a filóloga Ivone Bezerra de Mello, de 67 anos, encontrou o garoto desorientado e chamou os bombeiros. Então essa imagem ela é muito impactante porque ela nos remete também a um passado, né? Um passado do Brasil em que isso era muito recorrente, né? E aí nos faz pensar o quanto assim, o Brasil mudou, mas parece que não mudou para algumas pessoas, né? Parece que para alguns grupos a gente ainda está naquele passado escravista, né? Pode passar. E o próximo texto, ele é da filósofa e historiadora brasileira Marilena Chaui, né? Num texto que ela escreveu sobre democracia e alguns obstáculos à sua concretização. Aqui ela fala, né, que os obstáculos à cidadania e à democracia fincam suas raízes nas condições materiais de existência e, portanto, naquilo que é marca da sociedade brasileira. A desigualdade social e econômica, a exclusão política e cultural e a violência como forma natural nas relações econômicas e sociais. Então, a Marilena Chaui fala como, muitas vezes, essa violência ela pode ser fruto da própria sociedade desigual que a gente vive, né? Como esses jovens, eles são um produto, né, dessa pobreza, dessa segregação, tá? E aqui a gente tem uma imagem, né, de jovens sendo oprimidos por policiais, né, numa rebelião dentro da FEBEM. E aí a gente pode relacionar isso, inclusive, com aquele outro slide em que um policial coloca uma arma dentro da boca de um jovem. Então, se esse jovem vai para dentro de uma fundação em que ele deveria ser ressocializado, em que ele deveria melhorar, né? E ele sai de lá pior, como é que a gente vai ter aí uma melhora? Então, tudo isso são questões para a gente pensar nessa proposta. E qual é o papel da sociedade como um todo no futuro desses jovens em conflito com a lei, né? Qual é o nosso papel? Então é isso. Agora, o seu papel é sentar, escrever essa proposta e, se possível, manda no meu e-mail, que eu vou corrigir e dar um retorno para você. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar estratégias de introdução, não perca, e a gente se vê no próximo encontro. Se cuida!